Aê, boa noite, tudo bem? Estamos aí iniciando mais uma live, convidando aqui as pessoas para estarem conosco e daqui a pouco a gente vai conversar com a Janaína Queiroz, que é treinadora, coaching e trabalha na área de ensinar a vender, como transformar o não em sim. Hoje ela vai ensinar algumas técnicas para a gente aí. Então a gente está convidando o pessoal. Seja bem-vindo, bem-vinda você que está chegando. E daqui a alguns instantes a gente começa. Então, a live de hoje é essa. Ontem eu conversei com o professor Luiz Roberto. Foi muito legal a conversa sobre linguagem. A gente falou um pouco sobre relacionamentos, porque essa semana é semana do Dia dos Namorados. E mesmo a gente falando de vendas hoje, quem sabe a gente não pode falar também de relacionamentos, né? Porque é uma proposta, sempre o relacionamento. E aí então, acho que cabe dentro do tema de como desfazer o não em sim, ou como converter, né? Transformar. Acho que cabe aí dentro do nosso tema. A Janaína já chegou. Ei, tudo bem, minha querida? Olá, tudo bem? Deixa eu mudar minha cara aqui, que eu tô com a cara muito estranha aqui. Deixa eu botar um filtro aqui para ver se melhora o estado da arte aqui da pessoa. Mas eu não sei fazer isso não. Como é que é isso aí, esse negócio de pôr o filtro? Ah, eu tenho uma carinha aqui com umas estrelinhas aqui, uma carinha assim. Aí você é só você clicar e aí Ah, tá tudo tá. certo, entendeu? Igual tipo essa Tá- aqui? é isso, é coisa de gente sete. Eu vou te falar uma coisa, hein? Fala sério. Ó, aí, ó. E essa aqui, tá boa pra você? Essa, eu não tô vendo o que que tá em cima, não, entendeu? Mas enfim. É Que um coisa estranha. turbante. É um turbante? É, pode ser. Você quem sabe. Eu não tô achando uma cara Beleza. interessante aqui, não. Mas vamos que vamos. Vamos Ah, lá. acho que tá legal assim. Acho que essa aqui é a minha melhor. Nossa. Que bom, essa é Como é a que sua você mesmo. tá? Como é que você tá? Quanto tempo a gente não se fala, né? Depois dessa Nossa, pandemia aí também, muita gente se distanciou e a gente mais ainda, né? Por causa dos trabalhos também. Tá fazendo muita coisa, né, Janaína? muita coisa. Você sabe que assim, graças a Deus estou bem, aqui em casa também todos bem. Aquela rotina louca, né? O Cris de viagem para cima, para baixo. Eu descobri um monte de coisas. Eu descobri que eu andei aí pelo menos uns 5 anos em 2 meses. Com essa loucura toda aí, remodelei um pouco a minha estratégia de trabalho, a minha estratégia de atuação. Então tá bem legal, tá bem interessante. Eu voltei de viagem já dentro da quarentena. Então, estou em casa desde o dia 18 de março. Então, assim, acho que já são mais de 80 dias em casa, né? Então, é uma doideirinha aí. O negócio tá complexo. Mas estamos É, lutando na atividade, não deixando a peteca cair, positividade sempre, buscando fazer o melhor pelas pessoas. E tá tudo certo. É isso aí. então, tem que ser assim mesmo. E eu também, desde o dia 18, meu último curso presencial foi dia 14. Olha só. Nossa Senhora. Eu não Então, pude assim, nem dar. depois do dia... Eu não pude nem dar o curso presencial no dia 17, na realidade. Dia 18 já tinha uma mentoria na cidade onde eu estava, dia 17 a gente já resolveu não aglomerar e tô nessa aí também. Loucura. Mas aí a gente está fazendo toda essa movimentação, né, pelo WhatsApp. Eu, por exemplo, eu estou com duas turmas no meio do caminho, então eu resolvi dar assistência para elas online mesmo. A gente está fazendo isso desde abril. E aí, em março eu fiquei preparado vendo qual é que ia acontecer, né? O que ia acontecer isso aí. Aí passou 15 dias, passou 20 dias, aí eu falei assim, depois da Páscoa eu vou iniciar com o pessoal. Mas aí sempre em contato a gente começou as mentorias. E em maio a gente começou também esse movimento aqui das lives, né? Que está sendo um substituto para as palestras que eu dava antes e tudo mais. É o que você falou, vamos que vamos.
e hoje o assunto é vendas. Bora! Eu te confesso que eu estava um pouquinho enjoadinha de live. No início, logo no início dessa pandemia, eu muito agitada. Nunca fiz tanta live na minha vida. Era 2, 3 por dia. Conversei com um monte de gente muito fera, fiz grandes conexões, mas eu estava muito cansada. Assim. Aí eu fiquei um tempo sem fazer. Estou no sempre turmas online. Meus clientes todos continuaram comigo online. Isso é legal, né? Isso é bacana. Uhum. Enfim, né? Vamos falar do assunto que a gente gosta. Vamos falar de vendas, né? Como boa sete, vamos fazer esse povo aprender um cadinho. Pois é, então, o que a gente vai deixar depois isso aqui no TV, quem quiser ver, quem quiser aprender mais e tudo, a gente vai ter essa oportunidade de gravar, né? O pessoal vai passando, vai vendo, alguns vão ficando. Eu já convidei a galera aí, se você quiser ir clicando aí, convidando. Já convidei a galera. Eu nunca faço live para o momento. Eu prestigio, honro quem está aqui presente, obviamente. Mas eu sempre faço live para a galera do Repeteco, porque eu acho que essa é a hora. Aquela hora que você está sentadão na privada, ao invés de você ter uma coisa fútil para você poder olhar, vai assistir uma live produtiva, vai acrescentar alguma coisa na sua vida, né? Pois é, e a galera está gostando dessas lives que a gente está fazendo aqui. Ontem eu conversei com o Luiz Roberto, o esposo da Alice, acho que você conhece. Nossa, ele, né? Conheço muito, eles são lindos. Ai, por falar nisso, um brinde, tá? Ah, tá, um brinde. O meu é água. Aham, tá bom. IPA ou Red? O meu é água. Uhum. Tô ligada, tô sabendo. Mas aqui, me fala o seguinte. A gente vai falar um pouquinho sobre dentro da sua área. Como é que você trabalha aí com o pessoal questão de vendas? A gente vai falar sobre transformar o não em sim, né? E como é que você vê esse tema assim? Como é que você, poxa, transformar o não em sim para mim é isso aqui. Então, quando as pessoas escutam isso, né, e vem a chamada como transformar o não em sim, elas logo já vêm imaginando que vem aí uma receita milagrosa, alguma coisa extremamente estratégica, que você vai fazer que num passe de mágica, sem você adquirir nenhuma habilidade, você vai conseguir transformar o não em sim. Né? E Isso. todas as minhas turmas de vendas, em todas as minhas mentorias, em todos os trabalhos de consultoria, já vou logo avisando. Vender uma decisão. Vender uma decisão. E não tem nada fácil em vendas. Se fosse fácil, acho que todo mundo ia querer ser vendedor. Então, é uma habilidade, exige treino, exige estudo, exige desenvoltura, jogo de cintura. E uma das habilidades é conseguir transformar o não em sim. É uma das. E que de cara, eu já começo dizendo que depende de uma série de fatores que você precisa ter para poder conseguir realizar isso. Então, o transformar o não em sim é uma consequência de alguns fatores, que eu vou contar daqui a pouco. Mas pode falar, Cris. Vai fazer o suspense aí para nós. Ah, né? Claro, lógico. Olha só, eu sempre trago alguma coisinha também na minha bagagem para trocar uma ideia, para falar rapidinho, apesar de que quando eu estou convidando o pessoal, eu estou deixando assim a pessoa, né? Estou explorando bastante no sentido positivo aí o conhecimento, que é o nosso caso aqui com você. Mas eu sempre trago alguma bagaginha. No caso, eu trouxe o Enneagrama, né, para falar um pouquinho sobre o Enneagrama, aí os 9 tipos de negociadores, de vendedores e tal. E você fez um curso aí com a gente, né, uns 2, 3 anos atrás, eu acho, do Enneagrama. E, claro, já fez outros cursos aí também. Tem mais tempo, Cris, tem mais tempo. Foi um divisor de águas. Tem mais tempo que você fez curso? Tem mais tempo, com certeza. Eu estava começando com a parte na área de consultoria na época e eu falei, caraca, eu já tinha feito alguma coisa, mas onde abriu realmente a minha visão foi o curso que você deu, né, que a gente ficou um final de semana imerso no hotel, estudando, passando por aquelas experiências todas incríveis. Aconselho todo mundo realmente a fazer, porque personalidade é essência, né, Cris? Você mesmo ensinou isso pra gente. E, embora meu teste tenha dado 6, é porque eu estava num momento que eu estava muito precavida, me descobri 7, deu 6. Deu 6? Deu 6. Aquele teste que você mandou no Excel, que eu fiz 100 não sei quantas lá, opções, deu mais 6. Deu.
Deu. Aí quando você começou a explicar, eu falei, eu não sou isso não tenho medo de nada, né? Mas eu estava num momento de precaução. Depois você fez uma sessão comigo, você desmistificou a ideia. Mas eu era 7, de fato, né? Eu te falei, quando a gente conversou para combinar essa live aqui, que eu nessa pandemia eu estava me sentindo muito 4, né? E a galera não deve estar entendendo PN do que a gente está falando aqui, mas faz o Pois curso que é, vocês vão entender. pois é. Mas então, só para situar a galera, então, né? O Enneagrama, são os tipos, né, de personalidade, 9 tipos de personalidade, em que a gente descreve aí crenças, valores, motivações de cada um, né? Aí tem um que é o perfeccionista, o 2 que é o ajudador, ligado a relacionamentos, o 3 que é o performático, o 4 que é o idealista, o romântico, o 5 que é mais analítico, o 6 que é esse que você falou aí, que é o mais precavido, o 7 que é o mais festeiro, o 8 que é mais assim, impetuoso, mais turrão, mais forte, e o 9 que é mais da paz, né? Falei rapidinho os 9 tipos, depois a gente fala dos negociadores. Mas É é isso isso, o aí. Enneagrama é uma ferramenta fantástica, né, o Janaína? Mas você trabalha muita coisa legal dentro da parte de vendas. Fala aí para Eu nós uso, aí. eu uso Comece a Enneagrama. ensinar para nós aí como é que transforma o não em sim. Vamos lá, então. Bom, eu uso o Eneagrama de cara, porque eu não consegui entrar numa equipe sem tirar a foto dela atual, sem saber qual é a personalidade. Então, eu aprofundei um pouco mais. Você precisa fazer um curso de aprofundamento do Eneagrama para nós, tá? Estou te botando na parede agora. Faz um online aí para nós que vamos fazer um Mas grupo tá de rolando, estudos. Tá, não, mas eu tá não estou rolando. sabendo. Eu não estou sabendo. Então, pelo amor de Pois Deus, é, né? pois 7, é. né? Tá lá vivendo outras coisas. Mas enfim, eu uso o Eneagrama nas minhas avaliações de diagnóstico. Eu nunca entro numa empresa para fazer um projeto de capacitação sem utilizar desse recurso que é poderoso. Então, eu virei uma grande estudiosa, eu estudo isso, eu curto isso, é uma coisa que hoje em dia está na minha veia, tanto a análise comportamental quanto o Eneagrama. E as pessoas ficam achando que vender é aquela coisa, tem um produto, você tem um dinheiro, me dá o produto, eu te dou o dinheiro. Caraca, vender mentalidade. Você tem que ter inteligência emocional, você tem que saber se planejar, você tem que ter uma boa gestão da carteira de clientes, você tem que fazer uma abordagem ok, você tem que saber identificar a outra pessoa, o que move aquela pessoa, qual é o DNA motivacional daquela pessoa. Você tem que saber fazer perguntas que façam a pessoa contar a história dela. Você tem que saber Uhum. valorizar o seu produto, agregar valor, fazer com que aquilo fique realmente cada vez mais valoroso e que o cliente perceba que o que ele vai pagar é barato em relação ao que o produto oferece. Tem que saber negociar, porque hoje em dia não é só o ganha-ganha. Hoje em dia, até a parte da vida pessoal do cliente, ele precisa ganhar. Porque se você for vender um sapato, por exemplo, para alguém, e a esposa falar que o marido não gosta daquele modelo, você não vai conseguir fechar, porque ela também quer agradar o marido. Então, ganha, ganha, ganha. Olha só que loucura. Então, você tem que Uhum. negociar, você tem que partir para o fechamento. Sem fechamento não tem venda. Tem um amigo meu, Jeremias Oberher, que fala sobre isso também, um cara especialista em fechamento. Você tem que partir para ataque. A maior parte dos vendedores não tenta fechar, porque tem medo do não. Não sabe o que falar depois que fala o preço. Agarra na hora de falar o preço. Então, isso tem a ver com uma série de questões de crenças e de padrões mentais que eu gosto de denominar sabotadores, né? Para além disso, você tem que fazer um pós-venda, porque a venda não termina depois que o cliente paga e leva o produto. Ela continua, porque você precisa medir a satisfação dele e fidelizar ele. E também precisa descobrir por que alguns clientes gostaram, ficaram com a sua proposta e não fecharam, porque Uhum. isso vai fazer você melhorar o seu planejamento para o mês seguinte. Então, falando, brincando aqui, eu mencionei aqui para você 11 passos, e tem um que é um tipo como é que eu vou te explicar? É um apêndice desses que é a venda adicional, que as pessoas, todas as empresas cobram a venda adicional, tem que vender um algo a mais para o cliente, ele não pode sair só com o que ele pediu. Só que o vendedor ele é muito equivocado, ele fica tão ansioso que ele tenta vender o adicional antes do cliente fechar o que ele queria. Então, então tem É, uma loucura, né? Então, tudo isso você está percebendo que são conjuntos de fatores que, se você não detiver um desses, você não consegue fazer com uhum. que o não do seu cliente vire um sim. Então, Ó, você tem falou um toda monte de essa. coisa. Falei, eu falo pra caramba. Falou bastante coisa.
E aí, então, assim, é, por exemplo, eu também trabalho dentro da PNL, a gente trabalha com vendas, né? Tudo que é relacionado à comunicação, a PNL ajuda bastante. E, inclusive, essa parte também de vendas, né? A gente tem um treinamento do Michael Wall, né? Do meu mentor, que é o Selling, Nossa, o Selling Genius, que é maravilhoso. o vendendo com genialidade. É mais preparando a mentalidade da pessoa para vender. Porque é o Ó, que tem uma você pessoa falou. aqui, vou abrir um parênteses, uma pessoa aqui falando que já vendeu para nós dois. Ah, tá, é o Marcelo. É lá do De onde? IESP. É do Cowork. Verdade, é mesmo, é isso aí. Muito bom, fala vendedor. E eu já fiz um treinamento de vendas para a galera dele também. Eu Muito já bom. dei um treinamento de vendas lá para a equipe lá do IESP, lá, vendas com PNL. E aí uma das coisas legais, né, Gina, assim, que você falou, o vendedor não pode isso, o vendedor quer às vezes aquilo, às vezes o vendedor se sabota, né, que é o que você falou dos sabotadores, né? Até lembrei daquele livro do cara lá da inteligência positiva, o Shizad israelense lá. Shammai, né? Shizad O cara, Shamini, o cara Shammai, sei fez, lá. o cara fez Ctrl-C, Ctrl-V, ele é um tipo 3, né? Ele fez Ctrl-C, Ctrl-V direitinho do Enneagrama e não fala em momento nenhum que é o Enneagrama, só tá lá, né? O 5 é igualzinho, tipo 5 do Enneagrama, o 4 é igualzinho, o tipo 4 do Enneagrama, os sabotadores são iguaizinhos do Enneagrama, iguaizinhos mesmo. Só que ele colocou mais um, né? Ele fala de 10 sabotadores, né? Ele colocou mais um para confundir a É, cabeça, ele deu né? migué, ele deu migué, ele deu É, que migué, ele foi eu lá acho o que ele crítico. é, Ele pôs o crítico, tipo assim, mas o crítico é o superego que todo mundo tem, né? Aquela coisa assim, que fica falando na cabeça, não é assim, né? Esse é o nosso lado mais moralista. Mas assim, os sabotadores que ele fala é puro enneagrama, mas eu acho legal que a abordagem, o jeito que ele coloca e tudo, muito legal isso. Lá no curso a gente trabalha muito essa mentalidade primeiro a mentalidade do vendedor, o que você falou, tem vendedor que é muito ansioso, tem vendedor que quer fazer muitas coisas, e o primeiro você precisa ganhar o jogo aqui, né? Isso, para depois ganhar o jogo das vendas aqui fora. Eu acho perfeito. fantástico, fantástico, né? Você falou dos 11 passos aí, né? A pessoa que consegue fazer isso com ela primeiro. Né? Vendas, eu também sou apaixonado aí por vendas, adoro esse É, tema. Por isso que eu te você chamei, é porque você está uma vendedor. maga. Hoje você está uma maga das vendas aí, tá Ah, você é lançando, vendedor pra caramba, vou te falar. Tô aqui lançando honrado. raios para todo lado, lançando raios para todo lado, de vendas, poderes de vendas. Mas fala para eu vi seus posts agora, 30 dicas, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Fala uma coisa assim matadora, Janaína, tipo assim, o que você não deve fazer em vendas nunca, por exemplo. Você não deve jamais mudar o estado emocional do seu cliente. Principalmente nessa época agora de pandemia, que a gente está aí meio que voltando, se flexibilizando, isso é uma coisa que leva o cliente ao não. Às vezes o cara sai com medo de casa, todo tenso, mas ele está amarradão para comprar aquilo, ele saiu só para comprar aquilo. Então ele chega para você e ele fala, nossa, eu tô meio tenso, esse negócio tá complicado, muita contaminação. Você fala, é mesmo, né? Nossa, 1000 não sei quantas mortes. Pronto, acabou. Então, mudar o estado emocional da pessoa. Outra coisa que eu acho que você não deve fazer de forma nenhuma. O vendedor que é vendedor tem que ter um mindset de crescimento, tá? A gente tem dois padrões, o fixo e o crescimento. Carol Uhum. Dweck, no livro Mindset, ela fala bastante sobre isso. Não vou Aham. aprofundar aqui, senão a gente fala muito, mas você precisa gostar de desafios. Você precisa entender que é o esforço e é o teste que te leva à maestria. Você precisa ter 10.000 horas de treino para você ser mestre em qualquer coisa que você se dedique a fazer. Ah, Janaína, 10.000 horas é coisa pra cacete. 3 anos e meio de horário expediente, de segunda a sábado, de tantas horas a tantas horas, 44 horas semanais. Dá 3 anos e meio de você trabalhando, você consegue. Tem gente que está há 20 anos fazendo a função e ainda não conseguiu mudar de vida, e ainda não conseguiu realizar seus sonhos. Aliás, tem sonhos. Então, eu acho que outra coisa que o vendedor não deve fazer, eu acho que nenhuma pessoa é não ter sonhos, não ter metas.
Acho que eu falo muito, eu gosto da técnica de venda, eu entro muito dentro disso, mas sem mentalidade, sem você ter inteligência emocional, você não avança em nada. Você não avança em vendas, você não avança na profissão de meio ambiente, você não avança no direito, você não avança na medicina. Então, eu acredito muito nisso. Você tem que ter inteligência emocional. Tem que ter inteligência emocional. E isso é uma das coisas que a gente bate na tecla muitas vezes na PNL. A PNL ajuda bastante nisso. Até o Michael, né, ele trabalha alguns estados emocionais, os 12 melhores estados que ele fala para a pessoa vender. Primeira a ideia, né? Eu não tenho que vender. Porque se você põe uma coisa assim, eu tenho que vender, você começa então a criar uma pressão e uma ansiedade em você. E a segunda coisa venda não é sobre você. Venda é sobre o cliente. Aquela história que você falou assim, eu tenho um produto e você vai me comprar. Isso era na década de 50, de 60, quando a venda era apenas isso, né? Você vendia geladeira para esquimó, assim, né? Na marra. Depois porque ficaram um pouco na coisa da sedução, né? A função do vendedor naquela época era avaliar se o cliente tinha potencial de compra. Então ele chegava na casa da dona Mariquinha e falava assim, tudo bem, olhava lá para dentro, via como é que estava a situação da casa, ele avaliava, essa aí tem dinheiro para comprar? Despejava aquele rosário de técnica, de coisa técnica na cabeça. Assiste Fome de Poder, quem não assistiu. Conta a história lá do McDonald's, né? Você vai ver o discurso do cara que vendia centrífuga lá para bater, para fazer sorvete, sei lá. E aí ele chegava com esse discurso de vendedor de terno marrom, sapato gasto, cheirando cigarro. Eu tenho um amigo que fala isso lá de São Paulo, eu acho incrível. E aí você falou uma coisa aí que chamou muito a minha atenção, Cris. Essa questão não se trata do vendedor, se trata do cliente, é o momento do cliente, é ele que está resolvendo. Uma seguidora mandou para mim uma pergunta, eu pedi ela, me faça uma pergunta que eu te respondo. Como vencer, como conseguir vencer o desânimo? Para poder, como encontrar ânimo para poder vender? Ela estava preocupada com a situação de não estar conseguindo vender. Eu falei, olha, você está preocupada com a coisa errada. Se você estiver preocupada com o movimento da loja, com o produto que não vende, com o cliente que não entra, você está preocupada errado. Se você tem realmente uma necessidade, uma dor, aí sim a coisa muda de figura. Eu acho que é o único momento que o vendedor precisa pensar nele. É por que ele está ali, fazendo aquilo que ele está fazendo. Onde é que ele quer chegar. Porque em qualquer profissão você não pode existir para passar tempo. Você tem que fazer aquilo porque você tem um propósito, porque você ama aquilo. Então, foi o que eu falei com ela. Eu falei, se você está preocupada com isso, você está preocupada com a coisa errada. Preocupa com o que você quer para você, que aí, querida, não vai ter desânimo na tua vida nunca mais. Legal, legal. Eu vi aqui entre os comentários, tem aqui Ares PNL, né? Tá aqui, salve Cris. Eu acho que é o Gabriel, filho da Valesca, não sei se você lembra. O prodígio! Jesus amado! Aquele que quer dominar o mundo. Mentira. Só ia fazer agora ele já está com 18 anos. Também. Agora ele já deve estar com 18 anos, né? Eu acho que sim. Eu acho que ele deve ter uns 18 aí. Ele falou assim, aqui, ele está nos comentários aqui, está falando aqui, fez curso também de PNL e tal. Mas, assim, é muito legal essa coisa de mudar o foco da venda, né? Não é sobre mim, é sobre o outro. Né? É sobre a necessidade que o outro tem, aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro quer. Passa pela gente. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela coisa com o vendedor, assim, mas é as minhas contas para pagar. Entendeu? Mas todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo tem conta para pagar. Qualquer profissão, a secretária tem conta para pagar, um professor tem conta para pagar, pedreiro tem conta para pagar, entendeu? E aí o cara fica... eu acho que também falta um pouco de autorresponsabilidade, é você jogar no seu colo aquilo que só depende de você, né? Você me ensinou uma coisa que eu trago comigo até hoje. Não existe fracasso, existe aprendizado. A gente não fracassa, a gente aprende. Achei que era alguma coisa ruim. Você me ensinou isso, eu achei que era um negócio ruim. Não. Você só me ensinou coisas legais. Sem comentários, né? Pois é. Vai vendo isso aí. Isso é para outro tipo de live. Tá tudo bem.
Muito boa. Falando em outro tipo de live, ó, igual o Gabriel entrou aí, tem uns meninos que sempre perguntam, né? Mas PNL serve também para aqueles momentos de chegar na pessoa e tudo, aproveitando que está tomando um vinho. Essa semana é a semana do Dia dos Namorados, né? E aí, então, ontem eu falei com o Luiz, comunicação, de linguagem, acabou que a gente falou um pouquinho sobre aquele negócio das 5 linguagens do amor e tal. O Luiz é Nossa, todo romântico, né? Todo tipo 4, né? Mas ele e é aí? fofo. Vamos entrar numa coisa mais matadora aí. Na hora, transformar o não em um sim. Serve pra balada? Serve. Você também me ensinou um monte de técnica aí. Ah, Claro não que me serve. comprometo, nem ali com o Uai, geral. olha só, não, mas ó, quem faz seus cursos aprende isso, invariavelmente, não tem Uhum. jeito. É. Eu acho que quando você começa a saber o que move a outra pessoa, quais são as crenças, quais são os vícios emocionais, quais são as forças, as fraquezas, as competências, né? Que está tudo ligado ali ao Eneagrama, você consegue entender melhor e se comunicar melhor nas vendas e na vida. O Uhum. vendedor por si só ele é extremamente sedutor. Um bom vendedor ele é sedutor. Ele consegue fazer porque ele cria toda uma atmosfera de sedução no produto, tá? No produto, Uhum. pelo amor de Deus. E da mesma forma, a pessoa pode utilizar essas técnicas. Eu falo com a galera quando eu ensino sobre sabotadores, quando eu falo sobre DNA motivacional, enneagrama, os perfis comportamentais. Eu explico assim, olha, eu estou dando para vocês um superpoder. Você pode agir para o bem ou agir para o mal. Só que todas essas ferramentas, elas são ferramentas de integridade, de você usar isso para fazer a verdade e para gerar um resultado positivo na sua vida e na vida das outras pessoas. Você tem que compartilhar o bem. Outra coisa que eu curto muito e que ajuda muito a gente transformar o não em sim, são os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles são sensacionais. É uma das armas de persuasão que eu mais gosto. Eu falo de uns 30 também, gatilhos mentais nos meus cursos. Mas eu gosto muito do Uhum. gatilho da surpresa, do gatilho da reciprocidade, do gatilho da escassez. Curto o gatilho do evento, eu acho isso eu acho muito legal, muito bacana. Então, assim, você sempre Gatilho do entregar evento. do evento, é você criar um momento com o seu cliente ali para ele ficar enlouquecido. Igual quando você faz os seus cursos de PNL, né? Você vai fazendo as suas formações. Você cria toda uma atmosfera de expectativa e as pessoas elas querem estar perto de você. Eu gosto muito da Ah, metáfora de que você, como se você estivesse num castelo, né? E aí tem lá seus súditos lá fora do castelo, tem a ponte, tem o castelo, você está lá na torre. É como se você tivesse as pessoas entrassem no castelo e tivessem acesso à torre para poder estar com você. Então, eu gosto muito desse gatilho, é um gatilho da nossa profissão, né? O da surpresa, que é uhum. o tal famoso over-delivering, que você entrega mais do que você promete. O da escassez, utilizado de forma correta, sem aquela história de vai acabar, porque vai Uhum. acabar, então foda-se, acaba essa merda logo que eu não quero nem saber. Mas é isso mesmo, desculpa o palavrão, mas é isso Ó, mesmo. esse do evento e esse do vai acabar, me lembra, sabe o quê? Vou falar, de repente, vão achar ruim. Bahamas, cara. Bahamas. Hoje é aniversário do Bahamas. Todo dia é aniversário do Bahamas, cara. Todo dia que você vê nas Bahamas, cliente seu, desculpa. Eu não vou falar Não. e tem só. Não, aí já não é só o Bahamas, Eles mas os mudaram a supermercados em geral propaganda, usam. eles mudaram a propaganda agora, o layout da propaganda. Mudou. A musiquinha não mudou, não, mas mudou a propaganda, entendeu? Mudou. Mas assim, em geral, os supermercados usam muito isso. Somente hoje, apenas hoje, né? Supermercados, no geral, usa muito esse jargão aí do somente hoje. Mas você Isso falou do deprecia over. o produto. Isso deprecia o Sim. produto ou serviço ao invés de valorizar. Porque a pessoa percebe o desespero do vendedor em vender aquilo, né? Se você disser, olha, eu não posso separar isso em hipótese nenhuma, não existe essa possibilidade de eu fazer isso. Mas até às 14 horas eu vou deixar aqui para você, porque eu vi que você ficou realmente interessado, mas depois eu não posso deixar mais. Ok, É, ok. Entendeu? o negócio também da escassez, né, que é legal, é lícito, às vezes eu falo no curso também, é o seguinte: o enrolador, que a gente tem os tipos de comprador também. Tem aquele comprador que fica chorando, quer contar a vida dele toda para você, para ver se você fica Afável, emocionado afável. e dá aquele desconto.
Aí depois, quando ele dá as costas, ele conseguir, né? E vai lá no McDonald's gastar tudo. Mas, assim, é legal a escassez pelo seguinte, um enrolador, aquele comprador que fica enrolando, depois, nunca fala nem sim nem não. Ele tem a ideia, todo enrolador tem a ideia de que a proposta sempre vai ficar na mesa. A escassez ajuda a falar assim, não, até tal momento. Perfeito. Porque daí ele não fica enrolando ali a vida toda. A escassez é Na muito, realidade, a escassez ela não é só uma técnica de persuasão, ela é também uma técnica de fechamento. Porque quando você utiliza a escassez com um cliente indeciso, você está forçando ele, chama técnica do vai ou racha. É o gatilho da escassez sendo utilizado com bom senso, né? E você falando com o cliente, ó, meu querido, chega, né? Você quer ou você não quer? Porque o vendedor também tem mania de ficar na esperança. O gerente vai falar com ele, ele fala assim, então, eu tô com 3 possibilidades de fechamento. O cara tá enrolando ele há uma semana, fala, para de ter esperança, vai lá e parte para ataque, tenta fechar. Pelo amor de Deus. Então é bacana, curto. Legal. E aí você falou o contraponto ali, que é over... O que você usou? Over delivering, que é a surpresa. Né? Você entregar mais do que o que você promete, você fazer uma surpresa mesmo. Não é uma coisa que você prometeu, não. Tá? Ah, vou te mandar uma surpresa. Não, isso não é uma surpresa. Uma surpresa é você não falar nada e quando chegar até você, você falar... Aí vem aquele chocolatão, surpresa. Top. Eu recebi ontem um mimo de uma cliente nossa, maravilhosa. Ela mandou um mimo também, além do mimo que ela mandou um outro mimo. Eu falei, ela falou que ia mandar, mas não falou o que ia mandar. Ela me surpreendeu 2 vezes. Então, achei bem bacana. Né? Tem gente falando aí, Cris, eu não enxergo. Então... Não, eu não enxergo pouco. Vamos ver, mas vamos lá. Ela chama Janaína, olha só, quase só xará. Quando vejo que o cliente gostou muito da peça, costumo falar que a peça é única, que já tem cliente, com ela à vista, acaba o cliente ficando quase sempre dá certo, quase sempre dá certo. Bom, agora, Janaína, os seus clientes que estão vendo você falar isso, podem agora começar a suspeitar, tô brincando. Essa menina, ela é de Visconde do Rio Branco, tá? Ela é vendedora de uma das lojas de um cliente meu. Essa menina, ela cata até o prefeito na rua para vender para ele. Você não tá entendendo a situação? Ela é fera. Ela é maravilhosa. Vende até cobertor no deserto, nunca vi coisa igual. Começou a pandemia, ninguém estava vendendo nada, ela manda para mim um talão de venda da mesa da casa dela. Fiz uma vendinha. Eu falei, meu Deus, o que ela arrumou? Outro dia eu tô sempre conversando com o Ronald. Toda quarta-feira eu tô na Prêmio, lá conversando com ele. Amanhã de manhã eu tô lá, 9h17. Ele arrumou esse horário, não sei porquê. Quebra de padrão. Achei que era macumba, mas tudo bem. Olha só, tem 7 no final, tá bom demais. O 7 é aquela coisa assim, né, bem aceitável. Depois a gente pode falar do número 7 que a galera usa bastante aí. Mas aí eu tô sempre... cabalístico. Tô sempre falando com ele e ele gosta pra caramba do Érico Rocha, né? Outro dia ele insistiu muito, mandou um vídeo e eu vi uma coisa que o Érico fala. O Érico Rocha adora gatilhos mentais. E ele fala uma coisa que eu uso muito com o meu menino. É o gatilho da antecipação. Que é aquela coisa de você criar essa expectativa no cliente positiva, né? Eu tô com o menininho, né? O José Marcos, a Menezes até aí rindo aí, tá assistindo a live. Então, tá com quantos anos o neném? 1 ano e meio. Ai, gente, nossa, passa muito rápido, meu Deus. Vai fazer 2 em outubro. Aí o que acontece? Às vezes eu chego perto da barriguinha dele, eu vou pegar. Eu faço 2 vezes. Na terceira eu já começo. Eu começo o mesmo ritual das 2 primeiras, ele já cai na gargalhada, já começa a ficar ansioso. É mais ou menos assim que a gente também pode fazer nos gatilhos de antecipação, né? Criar uma expectativa, criar um hype ali para a pessoa querer vender, né? Ou comprar, melhor dizendo, e já acionar esse gatilho sempre quando lançar alguma coisa. Isso é legal, né? Eu curto o Érico Rocha até a página 2. Eu acho que o cara é sensacional. Se não fosse, não teria chegado onde chegou.
Só que, exatamente. Só que eu não tenho, eu acho que a estratégia dele hoje não cabe, é muito agressiva. É uma coisa que chega a ser até apelativa, então eu fico com um pouco de receio. Eu gosto muito da venda de verdade mesmo, tanto que o meu projeto chama Método Vender de Verdade. Porque você não passa ninguém para trás, você não agride, você tem uma headline. Headline é uma manchete que você posta lá, igual eu coloco 30 situações onde você deveria botar a mão na consciência, por exemplo, né? Não faço isso não, mas enfim. É um gatilho, é uma headline, é uma manchete que te chama a atenção. E os gatilhos mentais, eles têm duas funções. Eles têm a função de fazer você parar e prestar atenção e fazer logo em seguida você tomar uma ação em relação a isso. Ele não atua no neocórtex, ele atua no sistema límbico, que está ligado às emoções. Né? O neocórtex é fatos e dados, enfim. Então, literalmente você fazer a pessoa agir pela emoção, porque os clientes, eles compram pela emoção. O Jeremias, ele fala um negócio fantástico, o Jeremias Oberher. Eu vou citar ele porque ele é especialista em fechamento e isso está ligado aí ao sim ou não. Ele fala, você precisa de um remédio, você está comprando pela razão ou pela emoção? A pessoa fala, pela razão. Você vai comprar uma roupa, pela razão ou pela emoção? Pela emoção. Seu carro estragou, você vai arrumar seu carro porque você precisa dele para viajar. Pela razão ou pela razão? Não, tudo é pela emoção. Você vai comprar um remédio porque seu filho está passando mal e você está preocupado com ele. É emoção ali, você está emocionado. A roupa é emoção mesmo. Deslumbre, né? E o carro, você precisa do carro. Como é que você vai fazer sem carro? Como você vai ganhar dinheiro? Como você vai sustentar sua família? Como é que você vai viajar? Então, é tudo pela emoção. Então, eu acho que quando você usa o gatilho de forma assertiva, e tem alguns dele que eu excluo, que eu nem falo, porque eu acho que são extremamente oportunistas, você está indo bem. Você está fazendo o cliente tomar a decisão, a melhor decisão. A sua função é fazer o cliente tomar a melhor decisão. Mas eu estou com uma outra dica para falar do não em si. Mas enfim, mas continue. Não, me fala esse aí, o gatilho que não deve ser usado, que você acha que não é legal, que não é ético, alguma coisa assim. Você falou, e aí tem uns aí que eu nem uso, nem sei. Eu nem sei, vou te falar que eu nem olho mais. Mas, por exemplo, o da escassez com a conotação que ele coloca. Vai acabar, últimas unidades, as primeiras 24 horas, vai ter tanto X, depois você vai nananã, entendeu? Isso eu não aceito de jeito nenhum. É uma coisa que a pessoa fala, o que ela não aceita de jeito nenhum? Eu não aceito de jeito nenhum, uma bobagem. Se a pessoa só para ali, prestou atenção, é vazio. Então, acho que você tem que ter consistência, você tem que entregar mesmo muita coisa. Não é simplesmente você criar uma situação só para chamar a atenção. Tem a página 2, tem depois, você tem que fazer a pessoa tomar uma ação em cima disso. E aí, se você usa um gatilho de forma equivocada, a reciprocidade, né? Essa história eu uso isso, eu tenho 3 cursos online. Estou em semana de lançamento, inclusive. Mas a gente... Então fala aí do curso para a galera já saber. Então, a gente tem uma comunidade que chama Comunidade Sinergia. A gente começou isso no início da pandemia. A ideia é despretensiosa de ajudar as pessoas que estavam muito perdidas. E a gente começou a aula segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã. A gente começou a arrastar uma galera. E isso virou um produto. A gente tem hoje mais de 40 horas de aula gravadas. A gente está na semana do desafio Caia na Real. A comunidade foi encerrada, fechada. Só quem está ali dentro tem condição de participar das aulas. Nós tivemos os 2 primeiros dias de finanças. Amanhã começa eu com a parte de vendas, entendimento de situação atual, situação desejada. Sexta e sábado, marketing digital. Eu não tô nessa comunidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar então a galera. Quem quiser, manda um direct para mim, meu Instagram tá aí, eu coloco você dentro da comunidade. Eu abro essa exceção. Pede aí, Gena, quer entrar? Tá vendo? Beleza, é isso aí. Entendeu? Viu? É isso aí. A gente sabe jogar vôlei, né? A gente sabe jogar vôlei. Nem precisa combinar essas paradas, a gente vai... E aí eu corto, claro, eu vou perder a oportunidade. E aí a gente vai fazer no domingo o grande lançamento. Então, eu entendo, eu gosto de usar algumas metodologias, mas eu não gosto de tirar o sangue do cliente. Eu não gosto de botar a faca no peito dele. Eu quero que ele tenha uma solução e que essa solução gere um resultado, uma transformação na vida dele, que ele vai conseguir. Eu não faço nada por ninguém. Quem faz é a pessoa e a decisão dela de querer mudar. Então,
um engano que o vendedor comete é achar que ele é o responsável pelo sim ou pelo não do cliente. Na realidade, ele pode ser estratégico e levar o cliente ao sim, a dizer o sim. Mas ele não é responsável por isso. Ele controla o que ele sabe. E se ele conhece de Uhum. produto, se ele conhece de técnica de venda, e se ele tem um jeitinho dele especial de atender, a probabilidade que ele erre menos é muito grande. Ainda Legal. tem uma... Essa coisa do jeitinho especial é importante também. Eu até estou aqui com um slide do Enneagrama aqui para não Adoro. deixar eu errar. Mas o que, que acontece? O jeitinho é importante. Tem uma pessoa, tinha gente que fala assim, eu não estou dando conta de coisa na pandemia. Tem gente que está doido para a pandemia acabar. E tem uma galera que fez uma lista de coisas para fazer na pandemia. Está assim, ai meu Deus, a pandemia vai acabar, não vou terminar toda a minha lista. Que bom que você não vai terminar a sua lista. Mas vamos lá, o negócio não é fazer isso ou aquilo que outros estão fazendo, né? Você está falando que não aguenta mais live, tudo. Eu comecei com as lives tem pouco tempo. Eu sou meio Rubinho Barrichello, aquela coisa assim, vocês estão sabendo do corona? Eu, sou, Ah, eu, mas eu, tenho, você me eu tenho um chamou numa ritmo hora mais tão devagar. boa. Você me chamou numa hora tão boa. Eu tava assim, gosto de fazer, curto fazer. É porque eu fiz demais. Eu sou muito intensa, né? Então, tu já sabe. Uhum. Então, de 0 a 100 em 8 segundos. Então, eu acho que é por isso que eu. Aí virou rotina. Eu falei, não quero mais, quero outra coisa. O professor me volta perguntando qual que é a temática. É vendas, transformar o não em sim. Tá? A galera que está entrando agora, que está rotativo aí, as pessoas, como transformar o não em sim. Aí, aquele negócio, eu estava falando assim, a ideia não é você achar isso ou aquilo para fazer, é você achar a sua, qual que é a sua na pandemia, ou qual que é a sua nesse tempo, ou qual que é a sua como vendedor, né? Os 9 tipos, eles têm aí qualidades e limitações. Vou falar rapidinho, você vai completando aí, por exemplo, tipo um perfeccionista, né? A qualidade dele, melhor dizendo, a força dele, né? É essa coisa muito ligada à qualidade, fazer tudo certinho, a Ele é fazer tudo da melhor determinado, ele é maneira, muito perfeito, determinado, ele termina aquilo que ele começa, né? isso. Mas ele é muito rígido também, ele acha que só tem um jeito Inflexível. de ver as coisas, que é o dele, né? E tem o tipo 2 que é o tipo mais assim, ajudador. Esse aí eu acho que ele toma prejuízo direto, porque no final das contas ele faz liquidação, se bobear, ele até tira o próprio lucro dele, e isso é perigoso. Ele é muito altruísta, ele vive mesmo essa coisa que o comprador é o principal, porém ele é descuidado com ele mesmo. Tem que ter esse equilíbrio, né, Janaína? Tipo assim, Ele almeja a reciprocidade, né? Só que os outros tipos não são tão recíprocos assim. Então ele se ressente, né? Então acaba que ele faz esperando um pouquinho que o outro dê alguma coisa em troca. Mas tem um quê de orgulho, um quê de teimosia, de intempestividade, né? Então você percebe que é, ele faz, mas se ele está precisando mesmo, ele é orgulhoso. Você está precisando de ajuda e fala, não estou precisando, não. pois é, pois é. E aí que tá. Aí, às vezes, ele perde uma boa comissão e tudo mais, porque acha que tem que fazer pelo outro, né? Hoje eu estava conversando com a Ana, ela é da Constelação Familiar, estava gravando lá um mês de debate via Zoom. Agora está tudo assim, né? Tudo desse jeito. Maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Ela estava falando das constelações, acho que você conhece também muito bem a constelação familiar. Conheço, Ela conheço. fala daquelas 3 leis. Uma delas é da reciprocidade, da troca. Não adianta você querer ser generoso demais com o outro e esquecer de você mesmo. Você tem que ser tanto honesto com o outro quanto honesto com você, né? Então, o outro, hoje, por exemplo, eu fiz uma venda, né? Fiz uma venda para uma pessoa lá de Macapá. Ela vai fazer o meu curso de Enneagrama, a gente vai ter o curso sábado, viu, Janaína? Olha, Aprofundamento. Tu se deu mal porque você falou assim, pô, você tem que fazer qualquer dia. Aí, ó, o curso tá nossa aí. senhora, olha só. É, Sábado, de 2 a 6. Vai ser sobre os subtipos do Enneagrama, os 27 subtipos. E pouca maravilhoso. gente fala. Eu tenho um material fantástico quando eu fiz com a Laú, Passos, o cara até já faleceu, a galera assim, bem aprofundada nessa coisa do Enneagrama, dos subtipos. E ela vai fazer comigo agora sábado, lá de Macapá. E aí a gente estava fazendo uma negociação, a parte do fechamento, né? E ela mesma falou assim, não, isso aí é justo para você e o que você está fazendo para mim é maravilhoso.
eu tenho sempre uma margem assim, do que eu posso fazer pelo outro e do que eu tenho que fazer por mim mesmo, que é o equilíbrio aí das balanças, né? Mas olha só, o tipo 3 é o tipo mais competidor, é aquele tipo mais que sabe se impor, sabe, né, fazer negócio, mas também tem essa coisa muito de presunção, né? De fake news também, né? Fala, tô fazendo um monte de coisa, mas às vezes não está fazendo tanto assim, Nada. né? Às vezes o tipo Nada. 3 ele é muito fake news. E o 4 o tipo 4 é muito interessante como é que ele vende, né? Porque ele tem essa sensibilidade, ele é um poeta assim, fantástico. Eu lembro sempre do Fábio de Mello. O Fábio de Mello, mas Fábio Eu de Mello é também. vendedor. Venda é sempre uma oferta que você faz. Não importa se envolve money ou não, entendeu? O Então, cara assim, você usa a sempre vê. criatividade, que é bem do tipo, né? Ele usa criatividade, ele é inventivo, ele é criativo, ele é a coisa da beleza, né? Então, vende, vende. Vende, vende. Mas aí que tá, o subjetivismo do 4 às vezes pode fazer ele se sabotar, se escorregar ali para um lado, para o outro lado. E o 5 não, o 5 já é aquele cara mais assim, analista, já é aquele cara bem dos dados, aquela coisa toda. Porém, assim, falta carisma, é o que você falou. O vendedor precisa ser sedutor e tudo. E, às vezes o 5 é muito frio, é aquele vendedor Até um pouco muito. excêntrico, né? Até um pouco diferente, assim. Então, é meio complicado às vezes. Isso aí. O tipo 6 já é o tipo de vendedor mais controlador. Ele é hiper precavido, ele está sempre pensando nos piores cenários para se preparar. Por exemplo, o tipo 6 na pandemia falou assim, eu já sabia que ia dar isso. Mas o problema dele é justamente esse medo que você está falando aí. Eu ri porque eu lembrei de um amigo nosso. O amigo nosso. Depois você me fala o Brooks, qual que Não, é. o mundo já avisava que isso ia acontecer, né? O mundo avisava que isso ia Ah, acontecer. tá. Não, tem a galera que tá falando aí, né, que é uma lição e tudo. A gente sempre pode enquadrar de uma maneira ou de outra maneira os acontecimentos, né? Mas se eles são isso mesmo, isso vai de cada um. O 6 tem essa coisa dos medos que você falou aí, que é o típico vendedor bem tradicional e bem agarrado, né? Assim, com os medos dele. Já o 7 é o carismático, né? O 7 é o que envolve e tudo, mas ele às vezes é meio desfocado, perde É, o, perde o foco, né? Fala um pouquinho perde. aí do certo. Então, poxa, eu vou falar mesmo de mim? É como assim? Eu acho que o 7 é a questão da rotina, né? Um cara que não gosta de rotina, que é uma fonte inesgotável de argumentos, então talvez não se prepara tanto para alguma situação, porque já se considera preparado e chega lá, vai lá e resolve. Mas é um cara também que pode ser fortemente afetado pela síndrome do impostor, né? Porque quando ele vai lá para o 1, quando ele desloca, ele está querendo realmente melhorar, ele está querendo realmente. Eu sei porque eu passei por isso agora nessa pandemia. Eu falo, caraca, tem um mundo de possibilidades, eu posso ler todas as coisas, eu posso fazer 1000 coisas. E aí fiquei louca aqui. Virei a louca do estudo, né? A louca 3 dos dias depois tá planos. assim, poxa, não aguento mais, já fiz tudo que eu queria fazer. Exatamente. É uma rapidez, uma intensidade, é uma coisa do prazer. E se tiver uma coisa que gosta no meio, aí ferrou. Aí ferrou. Igual esse negócio de fazer live. É uma coisa mega divertida. Eu vejo meus amigos, eu falo sobre coisa que eu curto pra caramba, ainda posso fazer tomando vinho. Porra, cara. É tudo que eu mais queria na face da terra, então eu vou fazer. Então por isso que eu fiquei a louca das lives, né? A louca das lives quase um como alcoólico, porque cada live uma taça de vinho, né? Você percebe? Só não tomava vinho de manhã. Imagina só, essa é a minha terceira live no dia. Não, não, mas aí o Sete ele também é esperto, ele é sedutor, ele não vai perder, né, a sedução dele assim por conta disso, né? O cara é sagaz, sagaz. Né? O vício emocional é a gula, né? Tudo muito e com Aham. pressão. Abundância, uma amiga minha, ela é 1, ela fala que ela é 8, mas ela é 1.
Eu sempre faço isso. Não dá, não pode fazer isso, mas eu faço isso. E ela fala assim, eu não aguento esse seu problema com abundância. Meu Deus do céu, você quer tudo muito, você vai no mercado, você quer comprar muita coisa, se a gente viaja, você quer se cercar de todas as possibilidades. Eu falei, gente, o que eu posso fazer? Aceita que dói menos, é isso aí, entendeu? Eu sou abundante, né? Não gosto de escassez. Não gostamos de olhar os problemas, né, Cris? A gente não gosta, a gente joga sentimentos, emoções para debaixo do tapete. A minha terapeuta fala assim, Que problema? analise as emoções, perceba o que Que você está problema? sentindo. Que problema? Tem problema? Não, claro que não, problema. Que tá tudo ótimo. Cara, eu começo a fazer sessão de terapia rindo, termino chorando. Eu falo, eu não sou de chorar, tá? Eu não choro. Aí daqui a pouco enxuga e começa a rir de novo, né? Faço a piadinha. Muito Legal. bom. Você falou do 8 aí, né? Que a sua colega é 1, mas ela acha que é 8. O 8 é aquele tipo turrão, né? Bem prático. Confrontador, exatamente. Os dois tipos que você falou, tanto o 1 quanto o 8, porque o Enneagrama, eu fico com o Enneagrama, tem um Enneagraminha aqui do lado. O Enneagrama, ele tem esse desenho aqui, mas o que acontece? Essa parte aqui mais horizontal, se você quer trabalhar de uma forma mais horizontal, você vai ver o quê? O DISC, que a galera também usa muito. Amo o DISC, né? Amo o DISC. Usa muito, né? E aí, tanto o 8 e o 1, eles têm uma ligação com a dominância, né? O 8, principalmente, é um dominante, né? É aquela pessoa que tem que mandar, tem que estar na frente, tem que ser a cabeça da coisa. E, às vezes, essa impaciência que limita ele como vendedor, né? Já o 9 é aquele tipo todo zen, todo da paz, mas não sabe se impor. Aí fica sempre na zona de conforto, e isso também é um problema para vendas, no caso do tipo 9. Então, você tem os dois extremos. O 8, que às vezes é muito agitado e peca nisso, né, para vender. Ele pressiona o parado. cliente, ele deixa o cliente apavorado, é aquele que pega a máquina do cartão de crédito e fala, é agora, passa agora, vamos lá, você vai fazer. E a pessoa fala, meu Deus. Já o 9, não. O 9 é o tal amigo que não tenta fechar. Legal. É o amigão e tudo, e fica enrolando, né, para a hora derradeira, a hora de fechar. É porque é por conta da característica dele, ele é indeciso, né? Então ele não consegue partir para ação. Já que a gente está nos minutos finais, aí faltam 6 minutos mais ou menos, vamos para o fechamento mesmo. Me fala aí os melhores fechamentos matadores aí, Jadaíra. Como é que a gente fecha uma live? Não, como é que a gente fecha uma venda assim? O cara fez tudo direitinho. Ele começou, ele envolveu, ele escutou o cliente, linkou o produto dele com a necessidade que o outro tinha. E agora, como é que ele fez? Então, ele pode usar várias técnicas. Eu falo de 15 dos meus treinamentos, mas aqui eu vou falar 2 ou 3. Uma que eu curto muito é a técnica que chama Ben Franklin, que eu aprendi com o Raul Candeloro. Você faz uma lista, você só vai usar essa técnica se você tiver certeza que o seu produto tem mais prós do que contras. Então você vai, junto com o cliente, falar assim, quando o cliente fala, não, eu tenho que pensar, você vai falar o seguinte, me fala aqui, meu amigo, o que você percebeu de vantagem e benefício do produto? Isso. E o que você acha que pode te impedir de fechar e que pode te atrapalhar? Isso. Então compara, vamos entender. Você tem mais benefícios e vantagens do que contras. Então é uma técnica que a gente pode utilizar. Outra é quando o cliente, quando o cliente, você não sabe qual que é o perfil do cliente. Se você fica com medo de dar preço. Então você começa oferecendo por aquilo que ele merece, e aí você vai oferecer uma solução top de linha, você vai oferecer uma solução média, e você vai oferecer uma terceira solução, que não é uma solução baixa, é uma solução bem próxima da média. Porque nunca o cliente vai fechar com a solução mais baixa. Provavelmente ele sempre pode, ele está disposto a comprar, ele vai fechar sempre com a média ou até mesmo com a maior. Tá? Uma outra técnica que eu acho bacana, quando o cliente pede para anotar, que eu acho que é uma hora que o vendedor, ele recebe o não na cara mesmo, e não tem como, se ele muda a fisionomia. A pessoa fala, então anota para mim, porque eu vou pesquisar. O vendedor tá assim, ele faz assim, tá bem, vou anotar. Então, errado. Ele tem que pegar o cartão dele e falar assim, olha,
Eu vou anotar, pega a caneta, o cartão. Essa técnica foi uma vendedora daqui de Juiz de Fora que falou e eu peguei ela e incorporei, ela me autorizou. Eu vou fechar, mas eu vou te dar mais uma opção. Aí você pega, percebe que a pessoa quer pesquisar, você dá mais uma opção para a pessoa de preço ali, que é uma forma de você talvez voltar ao passo o levantamento de necessidades e entender se aquela questão é orçamento, que, né, o budget dela, se está legal, se não está, é entender se ela é a decisora de compra, entender se realmente ela perdeu a emoção ali durante o processo, você falou alguma coisa que não caiu bem. Então, são técnicas aí para você fazer, usar e abusar. Mas acima de qualquer coisa, cara, tenta fechar. Vai para o fechamento. 60% dos vendedores não vendem porque não tentam fechar. E aí, você pode tentar fechar cedo demais, você pode tentar fechar tarde demais, você pode fechar e não calar a boca. Você tem que calar a boca depois que você fecha, senão você corre o risco de perder a venda. Você que está encalhado aí, entendeu? Querendo fechar um relacionamento, vai escutando isso aí. Fechou, cala a boca, entendeu? Não fica falando mais não, senão você perde. É isso aí, entendeu? Muito isso também. Para vendas Legal, e para a vida, é o que eu falo. Para vendas e para a isso vida. aí. Agora, olha E, só, Janaína, as objeções mais comuns que a galera enfrenta aí, tipo assim, não tem dinheiro, como é que faz? então, na realidade, você tem que saber o que é objeção e o que é impedimento. Sabe aquela mentirinha que até a gente já pregou? Você fala assim, eu vou ali pegar minha mãe e já estou voltando aqui. Isso é mentirinha, cliente mente. A gente mente também. A gente também faz isso. Então, é você entender o que é impedimento e o que é objeção. Se for uma mentirinha, se você insistir um pouquinho, o cliente logo vai mudar a postura dele. Agora, se for uma objeção de fato, ele tem uma tendência a repetir aquilo várias vezes. Ele vai falar, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tenho dinheiro, não, isso aqui não cabe no meu orçamento. Então, você tem que tratar daquilo. Tá? Aí são milhões de formas de você tratar a objeção, e aí a gente vai ficar aqui mais uma live falando. Legal, legal, legal. Esse aí que você falou assim, eu vou ali e volto. Ou então, tipo assim, me dá um tempo para pensar. Vou pensar. Esse aí é matador, essa desculpa aí, ou essa objeção, né? Na realidade, se o cara ficou de pensar, ou ele não estava realmente interessado, ou você não soube entender e identificar o que motiva a compra daquele bolachinho aqui, ó. O que você leva em consideração? A pessoa pode falar preço, qualidade, beleza, status, durabilidade, e tudo isso te dá indícios de qual caminho que você vai seguir. Entendeu? Então, Uhum. é muito. Eu vou pensar. Não, peraí, você vai pensar? Não, me fala o que eu deixei de te falar para você ter que pensar. Porque se o seu problema é esse, e isso soluciona a tua dor, pensar é só se. Aí a pessoa vai falar a objeção verdadeira. Não, eu não tenho dinheiro. Porque normalmente as pessoas não gostam de falar que não tem dinheiro. Ninguém fala, meu Uhum. limite do cartão não dá. Porque quem fala isso é mentira. Você fala assim, então vou tentar passar. Você tenta passar e passa. Eu já vi isso várias vezes. Isso tem muito a ver com o mindset também de mudanças, né, das coisas, né, Gina? Por exemplo, no curso, o Michael trabalha muito essa coisa da mente. Então, ele fala assim, não tratar como objeção, mas como preocupação do cliente. Claro que, Isso. para o nosso lado, é a objeção. Mas, para o ponto de vista do cliente, é preocupação. É algo que ele está preocupado e aí meio que você age como um consultor para procurar ajudar ele de alguma maneira, né? Agora, uma outra coisa, uma frase muito foda que ele fala de vendas é tipo, mais importante que fechar uma venda é abrir um relacionamento. E isso, Perfeito. assim, várias e várias vezes, eu cheguei a não fechar aquela venda, mas eu abri um relacionamento e, num Eu. outro momento, a pessoa fechou comigo. Isso. Ou eu tenho gente que nunca fechou comigo, Janaína, mas me indica para uns 3 ou 4 que já fechou. Eu também. Ixi, de longe. E tem Você pessoas que não entendeu? é o momento. É preferível, às vezes, você perder aquela venda naquele momento e ganhar um indicador, uma pessoa que te indica pro resto da vida, por exemplo. Porque às vezes a pessoa ela quer, mas ela não está pronta. Então ela vai achar que o que você faz não dá sucesso. Não gera É, sucesso para ela, mas é ela que não está preparada também. Então, você tem que saber, você tem que ter sabedoria para recuar quando necessário, quando não é a necessidade do cliente de fato. Porque se o cliente chega a comprar e percebe que não atende ele, fica ruim para você que está vendendo. Janaína, olha, vou fechar a live. Obrigado pela disponibilidade sua. Dizendo que amanhã eu vou fazer uma live do Eneamor.
9 tipos de relacionamento. Vou acompanhar, vou acompanhar. O tipo não combina com o outro, né? Deixa aí sua mensagem aí de 15 segundos para a gente fechar a live e obrigado. Galera, cria sua realidade. Só isso. Show de bola. Ó, beijo. Valeu, viu, Janaína? Tamo junto, Cris. Tamo Obrigada junto, pelo viu? convite. Valeu. Tchau.